Geralmente, uma esmagadora maioria de cristãos pensa assim: estamos passando uma luta, uma dificuldade, a igreja está sendo perseguida, já sei, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Esse é o contexto que Jesus está falando? Vamos olhar para a Bíblia. Não é esse o contexto. O contexto é outro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Já Pra Bíblia. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, comenta, participa, porque você já sabe, o assunto aqui é Bíblia e a palavra de Deus, ela é alimento vivo para o nosso coração. Pessoal, eu quero falar com vocês hoje a respeito de um assunto que mexeu muito com o meu coração essa semana, que é sobre a defesa do Evangelho. Todo cristão, ele é salvo, ele é chamado para defender o Evangelho. Você não sabia disso? Eu quero te ajudar a compreender essa grande e poderosa verdade. Já ouviu falar sobre apologética? Já ouviu falar na palavra apologeomai? Não? De forma simples, sem dificultar para ninguém, a gente vai falar desse tema tão relevante. Ser um apologeta é você demonstrar e defender de forma racional a sua fé cristã. E nessa missão, nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo nos acompanha nessa importante tarefa. Até porque, sem ele, é impossível que as pessoas sejam convencidas sobre a palavra de Deus. Os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo por ensinar sobre a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Eram acusados de incesto por incentivar casamento entre irmãos, porém não irmãos biológicos, irmãos na fé. Eram chamados de hereges porque diziam que existia ressurreição. Por exemplo, a seita dos saduceus, que não criam na ressurreição. Eles combatiam os cristãos falando que isso era doideira, isso era coisa da cabeça dos cristãos. Eles eram acusados também de mentirosos porque pregavam que Cristo veio em carne, que o Deus Todo-Poderoso encarnou. Então vem a apologia, ou apologética, ou, se você pratica, você é um apologeta, que nada mais significa um defensor do Evangelho. É isso aí, alguém que defende de forma racional o Evangelho. Muita gente acredita que apologética nada mais é do que uma disciplina acadêmica, teórica e mais nada. Mas na verdade é muito mais do que isso. Antes de ser uma disciplina, ela é um procedimento e uma perspectiva. Apologética é um procedimento porque nós cristãos, todos nós cristãos, nós fomos chamados não apenas para pensá-la, fomos chamados primariamente para fazê-la, para exercê-la, ok? Guardou? A apologética é um desafio, é um chamado de Cristo a todo cristão. Isso não é prerrogativa de nenhum grupo particular de cristãos. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está dentro de um ônibus, está num táxi, está no Uber, enfim, está num avião, e alguém para do teu lado e te faz uma pergunta do nada, sem nem te conhecer muitas vezes. Tipo assim: fulano, qual a sua opinião a respeito do aborto? Qual é a tua opinião sobre essa guerra de ideologias que existe hoje no nosso país? E aí eu pergunto para você que é cristão, você vai ficar só pensando, deixa eu pensar, o que eu vou falar? Você dá licença, chegou meu ponto, eu tenho que ir embora. Você vai fugir, você não vai responder, não vai falar nada. Você vai se apoiar naquela frase: política e religião não se discute. É isso que você vai fazer? Talvez é isso que eu e você faríamos, mas a partir de hoje eu vou te encorajar a não fazer mais. E eu vou te ensinar como você deve abordar a respeito dos temas com base na Bíblia, tá? Não é com base no que eu acho e nem conforme eu penso que você deve falar. Então esse é o procedimento. É você praticar todos os dias, quando necessário, a defesa da sua fé de forma racional. Mas além de procedimento, praticar apologética é uma perspectiva. E quando eu falo de perspectiva, eu estou falando do modo de ser, do modo de viver, da sua cosmovisão, da forma que você concebe o mundo e a revelação de Deus contida em sua palavra. Agora presta atenção num grande detalhe. Para a gente defender a nossa fé, para a gente defender aquilo que acreditamos, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecê-la.
Se você não conhece a palavra de Deus, você é facilmente levado por qualquer vento de doutrina, porque aqui estão todas as habilidades e virtudes que o Espírito Santo pode enxertar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Se não parte daqui, não serve. Mas aí tem muita gente que vai dizer assim, mas tem coisa que não está na Bíblia e funciona. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em se tratando de ser um cristão, em querer viver para Deus, o nosso manual de conhecimento de Deus está aqui, é suficiente, pleno, absoluto, inerrante, infalível, completo, perfeito. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos capacita, nos condiciona, nos habilita, nos prepara para realizarmos a obra do ministério de Jesus Cristo. Ou seja, realizarmos o serviço de Jesus Cristo, que é fazer o nosso papel como igreja, de ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Agora eu quero te ajudar a ampliar a sua visão sobre apologética através de 3 aspectos. Apologética como prova, como defesa e como ofensiva. Prova no sentido de nós oferecermos uma base racional para a fé, para a nossa fé, diante de outras perspectivas. O segundo aspecto de apologética é no sentido da defesa. Então a defesa nada mais é do que você ter respostas bíblicas para responder às objeções à nossa fé levantada pelos incrédulos. E o terceiro aspecto é o aspecto ofensivo. Por que ofensivo? Porque está relacionado ao avanço da Igreja de Cristo, ao avanço do reino de Deus, para demonstrar a falta de razão da incredulidade e da inimizade para com Deus, que muitos possuem. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pega o livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 21, Jesus ele vai dizer, dentre tudo que disse, aquela frase: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você já percebeu que a maioria dos pregadores, e muitas vezes, já interpretamos esse texto de forma defensiva? Jesus não está dizendo que nem as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. Jesus está dizendo o contrário, que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A interpretação mais correta, mais saudável, eu penso, é essa, porque é a ofensiva da igreja, é a igreja indo avante, é o reino de Deus avançando. Geralmente, uma esmagadora maioria de cristãos pensa assim: estamos passando uma luta, uma dificuldade, a igreja está sendo perseguida, minhas esperanças, eu confiei tanto no homem, já sei, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Esse é o contexto que Jesus está falando? Vamos olhar para a Bíblia. Não é esse o contexto. O contexto é outro. Quando a gente analisa o contexto, todos os versículos, você lê, tem que ler Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Você percebe que Jesus está falando de outra coisa, do avanço do reino de Deus, para resgatar as almas que estão caminhando na fila do inferno. É o avanço contra as portas do inferno. Entendeu? É a igreja avançando contra o príncipe deste mundo e o despojando das almas que estão debaixo de sua administração maligna, e ela, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, na autoridade da palavra de Deus, ela vai e resgata essas almas com o auxílio do Espírito Santo, cumpre seu papel, cumpre a grande comissão, que é ir de pregar o evangelho por todo o mundo, curai os enfermos, expulsai os demônios. É o avanço do reino, é o avanço da igreja. Tanto é que Jesus ele vai dizer: Pedro, olha, eu vou te entregar as chaves do reino. Ou seja, eu vou te entregar a condição de você transmitir aquilo que vai levar acesso às pessoas conhecerem o reino. A palavra chave serve para abrir porta. Porta fala de acesso. Jesus está dizendo para Pedro: vou te dar condições, vou te capacitar, porque você não tem, de você não vem nada de bom. Eu vou te capacitar para que você revele acesso ao reino de Deus através da minha palavra. Primeira pregação que ele fez, 3.000 almas despojadas da fila do inferno. Segunda pregação que ele fez, 5.000 almas despojadas da fila do inferno. Entendeu? Nem as portas do inferno prevalecerão. E olha que eu interpretei a minha vida inteira de forma defensiva esse texto. E para fechar, tem base bíblica o que você está falando? Claro que tem. Já para a Bíblia. Quando a gente abre Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 15,
Acompanha comigo. Eu estou usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados em prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. A palavra aqui responder no grego é apologeomai. É a palavra grega que dá origem à apologética ou ser um apologeta, um defensor da fé. Esse termo pode ser utilizado para diversas outras áreas, mas nós estamos falando de Bíblia, então nós estamos falando de defesa da fé. Jesus continua, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Perceberam que Jesus aqui está preparando os cristãos, a igreja, para responder diante de todo tipo de pessoa as razões da nossa fé? E para a gente finalizar, acompanha comigo em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder. Responder aqui no grego, qual é a palavra? Apologeomai, fazer a apologética, a apologia, a defesa. Responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Lembra que eu tinha falado que a Bíblia ensina como nós devemos falar? Mas façam isso com mansidão. Tá mandando fazer com grosseria, com estupidez, com arrogância, com soberba? Não. Tá dizendo para você tratar com ar de superioridade as pessoas? Não. Tá dizendo que é para fazermos com mansidão e com temor e com boa consciência. E lembre-se, se você não estudar, não ler a palavra de Deus, você não terá condições de defender a sua fé, de defender o Evangelho. Porque se sua fé se baseia em experiências, apenas isso, cuidado, isso pode virar uma idolatria, um tipo de idolatria, que eu costumo chamar de experienciolatria. Ou se você costuma acreditar apenas no que você acha e não na palavra de Deus, você vai cair num outro extremo, que é o extremo do achômetro, que acaba levando também a um tipo de idolatria, que é o achômetrolatria. Então não caia nessas bobagens. Então estude a palavra de Deus, comece agora mesmo a ler e a estudar a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Estude, leia, mergulhe na palavra de Deus, porque só assim você vai ter condições robustas de defender a sua fé. É com mansidão, não é com estupidez nem com arrogância que você vai convencer as pessoas, não. Nós só temos que estar na brecha, estarmos disponíveis para que Deus nos use como cristãos para defender a nossa fé. Com isso nós vamos ganhar pessoas para Deus, pessoas vão entender o amor de Deus, vamos cumprir o grande comissionamento que é ir ao mundo inteiro e pregar o Evangelho, e pregue mesmo, pregue a todo tempo e fora de tempo. Use as redes sociais para pregar o Evangelho, faça isso até que o Senhor venha. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um breve estudo para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo estudo. Tchau, pessoal!